Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Aqui é o pastor Antônio Júnior. Eu estou muito feliz por estar aqui novamente para trazer uma palavra ao seu coração, para orar por você, pela sua casa, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, nós temos formado aqui uma grande corrente de fé que tem se espalhado por todo o Brasil. Pessoas também fora do Brasil têm acompanhado. E eu quero mandar um abraço aqui para todas as pessoas de Angola, pessoas que moram nos Estados Unidos, que moram na França. Esses dias eu vi um comentário aqui de uma moça da Suíça. Olha isso, irmãos, Deus tem feito a obra. Pessoas do mundo inteiro têm acompanhado essas orações e eu louvo ao Senhor, porque esta obra não é minha. Muitas vezes o inimigo se levanta, ele tenta me desanimar, ele tenta fazer alguma coisa para que eu não venha gravar as orações aqui. Mas essa obra pertence ao Senhor. E é por isso que eu sempre descanso o meu coração, porque eu sei que essa batalha não é minha. Essa batalha pertence a Deus e Ele é quem guerreia por nós. Amém? Eu sei também que se você chegou aqui hoje, não é por acaso. Foi Deus quem te trouxe aqui. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que simplesmente estavam navegando pelo YouTube e de repente encontraram o vídeo, começaram a assistir e não pararam mais. Esses dias mesmo um casal me parou na rua e eles falaram: pastor, nós só temos que te agradecer porque eu com a minha esposa estávamos vivendo uma vida totalmente derrotada, destruída. Eu estava mexendo com drogas e a minha esposa presa no vício do álcool. Irmãos, Deus fez uma obra. Esse casal falou para mim que eles começaram a assistir um vídeo e aí depois assistiram o segundo e aí eles perceberam que teria todo dia a oração da manhã e da noite e eles não pararam mais. E hoje, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus, eles foram libertos das drogas, a vida começou a prosperar financeiramente também. Então é isso que Deus faz, irmãos, quando nós abrimos o coração para Jesus, quando nós deixamos o Espírito Santo mudar aquelas áreas da nossa vida que antes nós estávamos no controle e agora entregamos nas mãos do Senhor, Ele faz a obra completa. Amém? E eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Deus vai abrir os seus olhos para você entender de uma vez por todas que só é possível você viver em paz se você praticar o perdão, tá bom? Eu tenho certeza que esta mensagem vai mexer muito com o seu coração e no final eu quero orar por você. Nós vamos fazer aqui uma oração de guerra, uma oração de libertação e Deus vai fazer a obra completa, amém? Antes de tudo eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal. É só você clicar no botãozinho que está aqui abaixo do vídeo. Do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você clicar nesse sininho e selecionar a opção todas, tá bom? Assim você vai receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. E mais um detalhe importante. Se você ainda não é membro aqui do meu canal, eu quero te convidar a se tornar membro. Clique também nesse botão Seja Membro, que está aqui abaixo do vídeo, para você fazer parte. É muito simples, é muito rápido e você vai poder ter um acesso mais próximo de mim na área de membros. Além disso, estará ajudando instituições de caridade e você estará transformando vidas de crianças carentes na África, pessoas que têm problemas com álcool, com drogas. Você pode fazer a diferença, amém? Então venha fazer parte e para começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem que está em Efésios, capítulo 4, o versículo 30 ao 32. Preste muita atenção nela, porque esta palavra pode transformar a sua vida de hoje em diante, tá bom? Está escrito assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Amém? Irmãos, aqui o apóstolo Paulo estava dizendo que quando nós guardamos mágoa no coração, rancor, sentimos raiva de alguém por algum mal que elas nos fizeram, nós prejudicamos a nós mesmos e nós entristecemos o Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, mas o Espírito Santo não é só um poder. O Espírito Santo não é uma pomba. Apesar de que ele desceu em forma de pomba sobre Jesus quando ele estava se batizando no Rio Jordão. Naquele momento nós sabemos que o Espírito Santo desceu como pomba, porque a pomba é um animal puro, um animal muito sensível, e assim é o Espírito Santo. Mas ele é, na verdade, uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E quando eu falo pessoa, na verdade eu estou falando de Deus. Eu estou querendo dizer que ele tem sentimentos, ele tem pensamentos, ele tem intenções,
Então muitas vezes nós lemos na Bíblia o Espírito Santo trazendo a sua vontade para os apóstolos. Ele dizia: olha, vão por aquele lugar, façam isso, façam aquilo outro. Então o Espírito Santo ele tem desejos, ele tem vontades. E nós podemos entristecer o Espírito Santo. Eu sei que quando nós guardamos mágoa, o nosso coração fica contaminado. E por isso o Espírito Santo ele fica triste, porque ele não encontra espaço para trabalhar. Ele deseja mudar o nosso coração e nos tornar a semelhança de Jesus. É por isso que aqui está escrito que nós devemos ser bondosos, compassivos, perdoando, assim como Jesus nos perdoou. Irmãos, a coisa mais difícil que tem é perdoarmos as pessoas como Jesus nos perdoou, porque imagina o tamanho do perdão dele por nós. Todo dia a gente erra, todo dia a gente peca, a gente faz coisas que desagradam ao Senhor e mesmo assim Ele está disposto a nos perdoar. Agora, será que temos condições de perdoar também as outras pessoas, assim como Jesus está sempre nos perdoando? Eu acredito que para o homem isso é impossível. Eu acredito que só é possível quando temos o Espírito Santo nos ajudando. E é por isso, irmãos, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Devemos contar com a ajuda dele e não deixarmos de ouvir a sua voz. A sua voz é suave, a sua voz nos dá direção, consolo, mas é importante que para isso a gente purifique o nosso coração. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas eu quero te dizer que é possível. Quando você abre o seu coração, você deixa que o Espírito Santo flua dentro de você. Eu vou contar aqui uma coisa rápido para você entender que eu também passo por lutas. Eu também sou tomado muitas vezes pela raiva, pela mágoa, mas eu estou sempre me lavando nas águas do Espírito Santo. Amém? Uma vez eu namorei uma moça e essa moça acabou me traindo algumas vezes. Ela teve relação com seu ex e eu fiquei sabendo disso através de um amigo meu que me contou os detalhes. Irmãos, eu confesso uma coisa para vocês. Eu queria me vingar dela. Eu queria que ela pagasse de alguma maneira por tudo que ela fez contra mim. Isso porque eu tinha dado o meu melhor, eu sempre fazia o bem para ela. Por que ela foi fazer aquilo comigo? Irmãos, foi um sentimento tão terrível. E eu vejo que naquela hora todos nós sentimos raiva, sentimos vontade de devolver na mesma moeda, de fazer com que ela pague pelo que ela fez. Irmãos, tinha uma questão. Meia hora depois de eu ter ouvido aquela notícia da traição, eu tinha que ministrar o louvor na igreja. Irmãos, agora vocês coloquem no meu lugar. Faltando meia hora para o culto, eu com o coração cheio de raiva, cheio de mágoa, eu não tinha cabeça nenhuma para ministrar louvor. O meu coração estava totalmente atribulado com raiva, com mágoa. E foi então que eu entrei no banho, eu tinha poucos minutos, e foi naquele momento que eu abri o meu coração para Deus. E eu falei: Deus, eu não posso continuar com essa mágoa no meu coração. Eu não posso continuar com essa raiva. Eu preciso liberar o perdão, mas eu não consigo. Senhor, eu estou muito mal e eu sei que se eu não perdoar, eu vou estar dando brechas para o inimigo. E eu é que serei prejudicado. E eu comecei a orar: irmãos, Deus, eu sei que se eu continuar assim, eu vou estar arruinando a minha vida. Eu vou estar destruindo a minha vida. E foi nesse momento, irmãos, que o Espírito Santo tocou o meu coração. Eu comecei a sentir a presença de Deus. E de repente eu fui sentindo um amor, e aquele amor foi preenchendo o meu coração. E por fim eu já não tinha mais mágoa, não tinha mais rancor. Eu comecei a orar para o tanto que Jesus me perdoa, pelo tanto que Ele tem paciência comigo, que Ele não guarda mágoa, rancor. E ao olhar para Jesus, eu consegui perdoar aquela moça. Irmãos, foi um perdão maravilhoso. Aquilo me libertou de dentro para fora. O diabo foi envergonhado naquele dia. E graças a Deus, eu não guardei um pingo de mágoa, um pingo de raiva. E eu simplesmente liberei o perdão. Eu comecei a falar em voz alta: eu te perdoo em nome de Jesus. Você não me deve nada, você não fez nada contra mim, porque eu estou relevando tudo isso. Irmãos, eu comecei ainda a profetizar bênçãos sobre ela. Eu comecei a abençoá-la e pedindo a Deus misericórdia pela vida dela. Eu sei que você, me ouvindo esse relato, você vai até pensar: mas pastor, eu não consigo de maneira alguma. Eu não consigo sentir essa vontade de perdoar. E deixa eu te dizer uma coisa: o perdão não é sentimento. É uma decisão que você toma de obedecer a Deus. E aí, com o tempo, quando você perdoa, os teus sentimentos vão sendo transformados. E aí você consegue sentir paz, alívio, você não guarda mais mágoa.
Essa é a maravilha do perdão. Você é que é beneficiado, amém? Mas ao contrário, quando você não perdoa, existe algo perigoso no mundo espiritual que eu quero ler para você, onde o próprio Jesus disse em Marcos capítulo 11, o versículo 25 e o 26. Olha o que ele disse: quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Olha isso, irmãos, olha que coisa perigosa. Eu sei que às vezes é difícil perdoar alguém que feriu nossos sentimentos, traiu a nossa confiança, desrespeitou os nossos princípios. Eu já passei por isso várias vezes, inclusive zombaram de mim, do meu ministério, e por muitas vezes eu guardei mal, sabe, no coração. Por muitas vezes eu dizia, eu só quero que Deus faça justiça, mas na verdade o meu coração estava querendo vingança. Eu queria que a outra pessoa, ela entendesse a gravidade do que ela fez e que ela pagasse por isso. Mas em todas essas vezes, irmãos, eu perdoei, porque eu sabia que se eu não perdoasse, eu não teria o perdão de Deus, e isso é muito grave. Eu sabia que a minha comunhão com Deus é mais importante do que tudo, e que eu não poderia me afastar do Senhor. E talvez você esteja pensando, mas pastor, essa pessoa que me machucou, ela não merece o meu perdão. O que ela fez para mim foi grave demais. E deixa eu te dizer uma coisa, eu te entendo perfeitamente. Comigo aconteceu assim, mas será que você e eu também merecíamos o perdão de Deus? Será que nós somos tão bons a ponto de achar que Jesus deveria mesmo ter morrido naquela cruz para lavar os nossos erros? É claro que não, mas mesmo assim ele fez isso por nós. Jesus morreu na cruz, ele nos perdoou completamente, ao ponto da Bíblia dizer em 1 Coríntios capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda maldade, de toda injustiça. Irmãos, Deus ele não quer somente nos perdoar, mas ele quer nos limpar de toda a sujeira que o pecado causou. Você que reconhece que pecou, que está pecando, você sabe que o pecado suja o coração, mas o Senhor está te prometendo hoje, eu quero te purificar, eu quero te limpar completamente, e vai ficar somente as marcas das cicatrizes para você se lembrar da onde foi que eu te tirei, amém? Quando nós machucamos, a gente sabe que fica aquela cicatriz e a gente olha para ela, a gente lembra do passado, a gente sabe exatamente onde aconteceu, como aconteceu, mas isso não quer dizer que aquilo nos causa dor. Não causa nada disso. Ela simplesmente nos traz a lembrança. Por isso, perdoar significa libertar todos esses sentimentos ruins contra essas pessoas que tomam conta do seu coração e que te fazem mal. Perdoar é você escolher seguir em frente, sem mágoa, sem rancor, porque você sabe que todas as pessoas merecem o perdão, uma segunda chance. Então, quando você perdoa, você é beneficiado em todas as áreas da sua vida. Primeiramente, na área espiritual, porque o seu relacionamento com Deus será muito melhor. Segundo, vai fazer bem para sua mente, porque você vai evitar sofrer uma depressão, um infarto com o tempo, você vai ter paz na sua mente. Terceiro, vai fazer bem para o seu corpo, porque a paz que você vai sentir vai trazer um ânimo novo, saúde, você vai ter disposição para enfrentar a vida. E em quarto lugar, vai te ajudar a melhorar socialmente, porque você vai se relacionar melhor com as outras pessoas. Então eu espero que você tenha entendido essa mensagem, nós já vamos fazer a nossa oração e eu quero que você siga o conselho de Jesus que está em Mateus capítulo 18, quando ele diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, você tem que perdoar todas as vezes. Não quer dizer que você tem que conviver com aquela pessoa que está te machucando. Você não é obrigado a ficar ali se machucando, ferindo com aquelas palavras, com aquelas atitudes. Mas você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Tem muitas pessoas que vão nos dizer assim: para que você vai continuar nesse relacionamento? Para que você vai continuar acreditando naquela pessoa? Mas é aí que entra o Espírito Santo. Ele vai te dar direção, ele vai te dar perseverança para você continuar acreditando. Então seja guiado pelo Espírito Santo e perdoe sempre que possível, tá bom? Isso vai fazer bem para você e para o seu relacionamento com Deus. Então agora nós vamos orar. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e no final da oração, não saia daqui, porque eu tenho um recado importantíssimo para você e eu não quero que você saia, tá bom? Vamos orar então.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu me coloco na Tua santa presença nesse dia para Te agradecer por mais este momento de oração. Oh meu Pai, quantas vezes a Tua palavra nos renovou, quantas vezes a Tua palavra ela foi o alimento diário, o alimento para a nossa alma. Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus bondoso, misericordioso, e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Eu tenho certeza, meu Pai, que se não fosse a Tua graça e o Teu perdão, eu não estaria aqui hoje. Pai, que o Senhor nos ajude a lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Nos ajude a lembrar, Senhor, da grandeza do perdão, do Teu amor. Oh Deus, quantas vezes nós erramos e pecamos e viramos as costas para Ti, mas o Senhor jamais nos abandona. O Senhor é aquele que está sempre disposto a nos trazer de volta. Assim como o pai daquele filho pródigo que fez todo tipo de besteira no mundo. Ele se envolveu com prostitutas, ele bebeu até cair no chão, ele se envolveu com pessoas erradas, fez todo tipo de burrice. Mas o Senhor mesmo assim estava aguardando o seu arrependimento, estava aguardando que ele voltasse para casa para receber o perdão e a restauração. Pai, eu creio que muitos aqui que estão me ouvindo foram tocados por essa palavra. Essas pessoas precisam liberar o perdão e elas não têm conseguido, ó Deus. Ajuda elas, Pai. Esta mulher precisa liberar o perdão para os pais. Este homem precisa perdoar os pais também, porque eles não receberam amor dentro de casa, palavras de sabedoria. Pelo contrário, eles foram humilhados, eles foram abandonados, desprezados. Mas, Senhor, neste momento, pela fé, nós estamos abençoando todas as pessoas que nos machucaram, todas as pessoas que nos feriram. Senhor, nós declaramos o perdão, liberamos o perdão sobre estas pessoas. Pela fé, não guardamos mágoas mais. Pela fé, nós cancelamos todo mal, toda barreira. Pai, perdoa essas pessoas, elas não sabem o que fazem. Elas estão cegas espiritualmente. E assim como o Senhor abriu os nossos olhos, abra os olhos dessas pessoas, Pai. Elas têm pecado, Senhor, elas têm machucado pessoas, elas têm prejudicado tantas vidas, meu Pai. Mas, Senhor, tem misericórdia, assim como o Senhor teve misericórdia de nós e ainda continua tendo. Pai, nós liberamos o perdão, assim como Jesus tem nos perdoado, e nós abençoamos aqueles que falam mal de nós. Eles estão perdidos, ó Pai, e que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor faça justiça e, como diz a Tua palavra, a vingança pertence ao Senhor. Não nos deixe agir por conta própria, não nos deixe fazer justiça da nossa maneira, mas nós entregamos nas Tuas mãos aquilo que hoje nos ofende, aquilo que hoje nos machuca, nos maltrata. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, crendo que o Senhor fará justiça por nós, crendo que o Senhor é quem nos defende. Em nome de Jesus que nós oramos e já Te agradecemos por tudo que o Senhor fez hoje e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar vocês para participarem dessa oração pela nossa vida espiritual, baseada no Salmo 91. E antes de nós orarmos, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e que você se lembrasse de alguém no qual você pode compartilhar este vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, nós não podemos guardar somente conosco, e eu creio que esta oração vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas, você vai entender a profundidade desse salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que tem de mais nesse salmo? Eu vou te mostrar que esse é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e tem uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da sua vida. Além disso, é muito comum nós vermos dentro das casas e até mesmo nas empresas as Bíblias abertas nas páginas desse salmo, como se fosse uma espécie de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega até a estar amarela, porque a pessoa não lê a Bíblia, ela só mantém aquele salmo aberto como sinal de proteção para a casa e para a empresa. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós possamos imaginar. E nós só conseguimos entender o seu verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual.
Se nós fizermos isso, nós vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2 e nós vamos orar em cima dele. Depois nós vamos orando em cima dos outros versículos e assim você vai conseguir entender melhor o que está escrito no Salmo, você vai conseguir orar por determinadas áreas da sua vida. E para nós começarmos essa oração, eu quero ler para você o que está escrito no Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2. Diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor do Salmo 91 estava passando por um momento muito difícil, de perseguição ou de lutas, ou se ele havia recebido uma profecia do Senhor que deveria ser entregue a todos nós. Mas independente do que levou o salmista a escrever esse salmo, nós temos que entender que o seu ponto-chave é nos ensinar que nós devemos buscar a nossa segurança em Deus, pois Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza contra qualquer tipo de mal. Se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nós nunca seremos decepcionados e nenhum inimigo será capaz de destruir a nossa fortaleza. E agora que nós já sabemos da importância do Salmo 91 para a nossa vida espiritual, eu quero orar com você. Se você puder, feche os seus olhos e vamos invocar a presença de Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença, neste dia, para clamarmos ao Senhor pela Sua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Oh meu Pai, nós temos passado por tantas provações. O inimigo tem tentado contra nós. O inimigo tem falado aos nossos corações, ao nosso ouvido, que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Oh meu Pai, o inimigo tem mostrado que não há saída, mas nós voltamos os nossos olhos agora para o Senhor. Oh Deus, Tu és aquele que tem a paz que nós não temos, que o mundo não pode oferecer. Tu és o príncipe da paz. Por isso te pedimos, Senhor, coloca dessa paz dentro de nós, porque nós precisamos, senão nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado neste mundo. Oh meu Pai, nos lembra a cada dia que o único lugar onde encontramos descanso e paz para a nossa vida é debaixo das Tuas mãos. É ali que nós temos no Senhor o refúgio, a fortaleza que nós tanto precisamos para nos escondermos de todo ataque do diabo contra a nossa vida. Oh, nós cremos, Senhor, que é à sombra do Todo-Poderoso que existe o descanso, o refrigério para a nossa alma. Por isso nos ensina, ó Pai, a confiar e descansar em Ti. Nós entregamos agora nas Tuas mãos todas as nossas preocupações, medos, angústias. Oh meu Pai, quantas pessoas agora estão em depressão, estão angustiadas e o corpo delas já está demonstrando cansaço, está demonstrando a ansiedade que tem saído do controle. Meu Pai, nos ajuda a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Oh meu Pai, também queremos Te agradecer pela proteção e pelos livramentos que o Senhor tem nos dado dia após dia. A Tua palavra diz, Senhor, no Salmo 34:19, que muitas são as provações do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Pai, nós já Te agradecemos, porque nós cremos, o Senhor vai nos livrar mais uma vez. Eu sei que parece impossível, parece que é uma montanha tão grande na nossa frente, mas o Senhor disse que o Senhor remove montanhas quando colocamos a nossa fé no Senhor e profetizamos a vitória. Por isso nós já Te agradecemos pela vitória, pela conquista que o Senhor está nos dando, e eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará, em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, esse é apenas o começo. Continue comigo aqui, porque nós vamos continuar nesse Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, é um salmo espiritual, e é muito importante que você assista até o final, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e o Senhor vai agir em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa se é uma enfermidade, não importa se é um problema financeiro,
um problema na área emocional, Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. Amém? Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Agora eu quero ler para você os versículos 3 e o versículo 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Um laço, meus irmãos, é uma espécie de armadilha que é feita por alguém que deseja matar alguma coisa. Normalmente, laços como esse citado no Salmo 91 são criados para capturar pássaros ou animais, e o salmista conhecia muito bem disso. Por isso ele fez essa comparação. E todos os dias, o diabo coloca também armadilhas em nosso caminho para nos matar espiritualmente. Mas se corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele irá nos manter protegidos e nos manterá a salvo do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege o seu filhote. Amém? Então vamos orar novamente, feche os seus olhos e eu tenho certeza, o Senhor nos ouvirá do céu e agirá em nosso favor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos aqui na Tua presença, porque cremos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. Mais uma vez, Senhor, por favor, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem do foco que é Jesus e nos levem a cair em tentações, em armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Oh meu Pai, nos dê sabedoria para sabermos identificar os laços que o inimigo tem colocado em nosso caminho antes que seja tarde demais. Oh Senhor, nos livre da hora da tentação, para que não façamos escolhas erradas que vão trazer satisfação à nossa carne em primeiro momento, mas que depois matarão a nossa vida espiritual. Nos ajuda, Senhor, a sempre escolhermos correr para debaixo das Tuas asas, quando o perigo se aproximar, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, que bênção está sendo esse momento. É o momento onde nós paramos tudo o que estamos fazendo e estamos voltando o nosso coração para o Senhor. A Bíblia diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o coração, Ele nos ouvirá. E se aproximarmos de Deus, Ele também se aproximará de nós. Ou seja, se nós dermos um passo em direção a Deus, Deus também dará um passo em nossa direção. Por isso vamos continuar nesse salmo. É um salmo tremendo, um salmo maravilhoso. E no versículo 5 e o versículo 6, onde lemos a continuação desse salmo, está escrito assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Aleluia. Algumas pessoas afirmam que esse salmo foi escrito pelo rei Davi, enquanto outros dizem que não. Mas independente dele ter sido ou não o autor do Salmo 91, essa passagem tem muito a ver com a vida dele. Além de pastor de ovelhas, músico e rei de Israel, Davi foi um grande guerreiro e durante toda a sua vida ele sentiu na pele o que é ser alvo das flechas dos seus inimigos que tentavam a todo custo tirar a sua vida e destruir a nação de Israel. Mas mesmo diante de todos aqueles ataques físicos e espirituais contra a sua vida e contra a vida do seu povo, Davi não se entregava, porque ele sabia que se ele permanecesse firme no Senhor, ele não teria o que temer. E nós cristãos devemos ter a mesma segurança que o rei Davi tinha, porque a palavra de Deus diz que a destruição é o juízo que virá sobre todos aqueles que rejeitam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas nós, que confiamos no Senhor, estaremos protegidos e seremos poupados do dia da provação. Aleluia! Eu quero orar por você mais uma vez. Feche os seus olhos e vamos falar com o Pai. Senhor meu Deus, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença para pedir que o Senhor nos abençoe e nos proteja das flechas que Satanás tem lançado contra as nossas vidas e contra os nossos familiares todos os dias. Oh meu Pai, os ataques têm sido tão grandes
que por muitas vezes nós chegamos a pensar que não daríamos conta, que não iríamos resistir, porque nós temos a impressão, meu Pai, que mais cedo ou mais tarde seremos atingidos por alguma seta inflamada que foi lançada em nossa direção. Parece que o inimigo está tentando de todas as formas. Parece que nós saímos de um problema e nós entramos em outro muito maior. Oh, meu Pai, tenha misericórdia dessa pessoa que está agora chorando, na presença do Senhor, clamando por um socorro. Só o Senhor, meu Pai, pode nos salvar. Só o Senhor pode tirar de nós esta aflição. Por isso eu oro, meu Pai, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, em favor das pessoas que estão na nossa vida, pessoas que muitas vezes não têm a fé que nós temos. E por isso nós te pedimos, Senhor, aviva a vida delas. Jesus, vai aonde essa pessoa está, seja no leito de hospital, seja dentro de casa, seja aquele adolescente que está com depressão. Jesus, aquele jovem que está preso nas drogas, entra com provisão, Senhor, e coloca em nossos corações a mesma fé e a mesma perseverança que Davi tinha diante das batalhas. Davi permaneceu firme na tua presença e nós também queremos, meu Pai, escrever uma história inteira na tua presença, em nome de Jesus. Mesmo sendo atacado por inimigos diariamente, Davi não tinha medo, porque ele sabia que o Senhor lutava por ele. Por isso, meu Pai, não permita que o medo feche os nossos olhos e não deixe que nós paremos de olhar para o Senhor. Também te peço, meu Pai, ó Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração. Senhor, pessoas aflitas, pessoas sem paz. Jesus, entra com provisão. Faz a obra, Senhor, assim como o Senhor fez na minha vida, me tirando do lamaçal de pecado, me tirando, Senhor, das trevas, do poder do inimigo. E hoje, meu Pai, eu estou aqui para profetizar, para abençoar a vida dessas pessoas. Que o nome do Senhor Jesus seja glorificado para sempre. Aleluia. É isso aí, meus irmãos. A Bíblia diz que nós passaremos por aflições enquanto estivermos neste mundo. Mas se nós nos mantermos firmes no Senhor, não precisaremos ter medo, porque Ele lutará as nossas batalhas. Aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar a leitura do Salmo 91. E os versículos 7 e 8 desse Salmo, eu acredito, são dos mais conhecidos das pessoas. E diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Aleluia. Quem nunca pronunciou esse versículo diante de algum problema ou diante de algum amigo querido? Isso porque muitas vezes nós esperamos que através dessas palavras os nossos problemas venham a ser resolvidos. Mas não é assim que funciona. Não são todos aqueles que vão permanecer em pé. As pessoas usam esse versículo como se ele tivesse um poder especial, mas elas se esquecem que somente estarão protegidos dos ataques do inimigo aqueles que estiverem na presença do Senhor. E se não for assim, eles serão mais um que vão cair nas armadilhas do inimigo e que vão ser atingidos. Mas nós não queremos que isso aconteça conosco. Por isso vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos proteja e que realmente nós não venhamos cair igual muitas pessoas já têm caído. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, todos os dias milhares e milhares de pessoas têm sido humilhadas e derrotadas pelo inimigo, porque elas não conhecem a Tua palavra, elas não se rendem ao Teu amor, à Tua graça, ao Teu convite de salvação. E elas estão caindo diante dos problemas e diante das crises, porque elas têm decidido permanecer longe do Teu cuidado e da Tua proteção. Por isso, meu Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia, para clamar pela Tua misericórdia. Não permita, meu Pai, com que nenhum dos Teus filhos e das Tuas filhas se perca pela caminhada e se afaste do Senhor. Antes, Senhor, nos guarde, para que nós não sejamos castigados juntamente com os ímpios. Nós precisamos do Teu cuidado, ó Pai, para permanecermos firmes nessa batalha. Então derrama a Tua unção sobre todos os Teus filhos que estão participando dessa oração. Todas as pessoas que, mesmo sem religião, mesmo sem igreja, mesmo sem ter o costume de orar, elas decidiram clamar ao Senhor agora, Pai. E eu te peço, faz um milagre na vida delas, que o Teu Espírito Santo possa renovar a sua fé
e a sua esperança. Amém. Aleluia. Meu querido irmão, não importa a luta que nós estamos passando, se nós confiarmos em Deus, nenhum mal será capaz de nos derrotar. Por mais que todos aqueles que não acreditam na santidade e no poder de Jesus caiam derrotados ao nosso redor, nós não seremos atingidos. Amém? Então nós vamos decidir a partir de hoje permanecer firmes na presença de Deus, sempre obedecendo a sua palavra e confiando no seu poder. Amém. Glória a Deus. Agora vamos meditar nos versículos 9 e o versículo 10 do Salmo 91. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá. Desgraça alguma chegará à sua tenda. Certa vez Jesus disse que se nós permanecermos com Ele e permanecermos na sua palavra, Ele permanecerá conosco. Mas isso não quer dizer que você nunca vai enfrentar dificuldades ou problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, você já deve ter percebido isso na sua vida, mais o inimigo fica furioso com essa decisão e mais ele cria meios de nos atacar e abalar a nossa fé. Mas como eu tenho dito nessa mensagem toda, se nós confiarmos no Senhor de todo o coração e fazermos do Altíssimo o nosso refúgio, nem mesmo as piores situações e crises serão capazes de nos derrotar. Amém? Pelo contrário, as lutas, as provações vão somente nos fortalecer e nos amadurecer espiritualmente. Então vamos orar mais uma vez. Nós já passamos da metade do Salmo e eu tenho certeza, se você está aqui comigo, você está sendo edificado, você está alimentando o seu espírito, você está se conectando com Deus e isso vai trazer muitos benefícios para a sua vida. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos novamente na Tua presença, primeiramente para Te agradecer pela nossa vida. Quantas vezes a gente esquece, Pai, das Tuas bênçãos, das Tuas misericórdias sendo derramadas quando nós pedimos perdão, da Tua fidelidade quando nós caímos em tentação. Mas, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. Mesmo diante de tantas lutas, o Senhor tem nos honrado e nos ajudado em todas elas. E nesse dia, meu Pai, nós Te pedimos para que o Senhor continue a ser o nosso refúgio e a nossa salvação. Que o poder do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por nós naquela cruz, lave os nossos pecados e nos aproxime de Ti. Oh, meu Pai, o desejo do inimigo é nos derrotar e nos humilhar, porque ele conhece as nossas fraquezas. Mas nós cremos que se clamarmos ao Teu nome e colocarmos o nosso coração e a nossa confiança em Ti, nenhum mal poderá nos abalar, porque a Tua palavra diz que se o Senhor for por nós, ninguém poderá ser contra nós. Aleluia! Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus irmãos, Deus responde, Deus cuida, Deus abençoa todos aqueles que fazem dele o seu escudo. E nenhuma praga, nenhum mal jamais alcançará os filhos de Deus, se nós permitirmos que o Espírito Santo faça morada em nós. Aleluia! Então nós não podemos desanimar diante das provações, meus irmãos, porque o Senhor é quem batalha por nós. Vamos nos lembrar sempre do que o apóstolo Paulo nos disse em Romanos capítulo 8. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Glória a Deus. E agora eu quero ler com você os versículos 11, 12 e 13 do Salmo 91. Está escrito assim: Porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém. Glória a Deus. O cuidado de Deus conosco, irmãos, é tão grande que o salmista diz que até os seus anjos ele envia para nos ajudar. Se nós deixarmos de lado a nossa arrogância e pararmos de achar que podemos resolver tudo com as nossas próprias mãos, o Senhor começará a agir e Ele fará tudo o que for preciso para nos livrar das armadilhas do inimigo. Amém? Então vamos fazer uma oração mais uma vez. Eu creio que está sendo uma bênção para mim e para você.
e com todos aqueles que ouvirem esta oração, por onde quer que vá, fora do Brasil, em outros continentes. Eu creio, o Espírito Santo que age aqui conosco é o mesmo que age em qualquer lugar. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar por socorro, ó Deus. Oh, meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que existem momentos em que achamos que não vamos suportar tanta pressão. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, envia os Teus anjos para nos ajudar, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Nós clamamos pela Tua proteção espiritual, meu Pai. Dê ordens a eles para que eles nos segurem pelas mãos e não nos deixe tropeçar nas pedras que surgem diante de nós. Nós sabemos que sozinhos não somos capazes de enfrentar o inimigo, mas com os Seus anjos ao nosso lado, nós podemos pisotear na cabeça do inimigo e continuarmos firmes rumo à eternidade ao Seu lado. Eu te peço também, Senhor, para que o Senhor abençoe cada pessoa que está participando dessa oração. Oh, meu Pai, são tantas pendências, tantas necessidades. Quantas pessoas, meu Pai, têm tropeçado na vida. Mas a partir de hoje, oh Pai, eu creio que o Senhor nos enviará esses anjos. Eles vão nos guardar de todo tropeço, de todo engano e mentira de Satanás. Em nome de Jesus eu creio, o Senhor está transformando as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Irmãos, se nós reconhecermos que sem Deus é impossível seguir em frente, nós não vamos tropeçar nas dificuldades que surgirem durante a caminhada, e nós teremos força suficiente para enfrentar Satanás e os seus demônios, e nós vamos sair vitoriosos. Amém. Glória a Deus. E agora estamos nos aproximando do final do Salmo 91. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo. Deus, Ele quis falar com você, Ele quis acalmar o seu coração. E se você quiser ouvir esse salmo depois, novamente, 1, 2, 3 vezes, isso tudo vai te fortalecer, porque Jesus disse que as minhas palavras são espírito e são vida. Então, a palavra do Senhor, ela é inspirada pelo Espírito Santo, e Ele vai sempre te fortalecer por meio dela. Amém? Nós vamos ler agora o versículo 14, o 15 e o último versículo 16. Amém? Está escrito assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei, e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Oh, meus irmãos, como eu amo esses versículos. Jesus disse que ninguém ou nada pode nos tirar das suas mãos ou da mão do Pai. Deus vai nos livrar, vai nos proteger e também vai nos responder quando clamarmos por Ele por ajuda. Graças a Deus por esse amor tão grande, o Senhor nos ajuda a suportar as dores deste mundo e nos faz entender que tudo o que acontece, sejam coisas boas ou ruins, elas cooperam para o nosso bem. Amém? Você crê dessa maneira? Eu creio que tudo o que acontece, todo ataque do inimigo, Deus faz converter em coisas boas. Deus converte maldição em bênção, derrotas em vitórias. Esse é o nosso Deus que nos ama e tudo faz cooperar para o nosso bem. Aleluia! E vamos fazer a última oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer porque o Senhor nos trouxe até aqui. Muito obrigado, ó Deus, por cada um dos seus filhos, das suas filhas, que assumiram o propósito de participar dessa oração pela nossa vida espiritual. Eu creio que o Senhor ouviu cada um de nossos pedidos e que o Senhor já está agindo em nosso favor. Oh, meu Pai, não nos deixe sem resposta quando nós clamarmos por socorro. Esteja ao nosso lado, Senhor, nos momentos de adversidade e nos livre dos laços do inimigo contra nossas vidas. Eu sei, Senhor, nós não merecemos, nós erramos diariamente, nós pecamos, muitas vezes somos teimosos, mas tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos cubra com a Tua proteção, com a Tua honra, para que a nossa vida sirva de testemunho, para que as outras pessoas possam conhecer o Seu amor e entregar as suas vidas a Jesus Cristo.
Guarda, meu Deus, cada pessoa que está orando comigo nesse momento e mostre a ela que nada pode ser melhor do que te servir e te adorar. Eu te louvo, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que o Senhor ainda fará em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Oh, aleluia. Irmãos, nós chegamos ao final desta oração baseada no Salmo 91 e eu espero do fundo do meu coração que a sua vida espiritual passe por essa transformação que você tanto busca. Eu também desejo que você tenha conseguido entender que os salmos são um ótimo lugar para encontrar consolo e segurança quando você estiver passando por batalhas que parecem impossíveis de vencer. E ainda que o Salmo 91 seja muito mais do que um amuleto que as pessoas usam quando estão desesperadas, ele é uma arma que o próprio Deus nos deu para que possamos nos aproximar dele e contar com seu socorro e proteção quando o inimigo nos atacar com as suas flechas e armadilhas. Amém?